Essa reforma, essa primeira parte, prevê a unificação do PIS e da COFINS em um tributo sobre valor agregado, com o nome de Contribuição sobre Bens e Serviços. Para entender, então, melhor essa e outras questões, a gente recebe agora o advogado tributarista, Dr. Alberto Medeiros. Bom dia, doutor. Obrigada pelo seu tempo conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Adriana. Como é que vai? Tudo bem por aqui, espero que por aí também. Ajuda a gente a compreender mais um pouquinho sobre esse primeiro passo da tão esperada reforma tributária. Essa união do PIS e COFINS, como se daria? O que significa direitinho? Traduz aqui para quem nos acompanha o PIS e o COFINS. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que essa reforma, essa primeira proposta de reforma, esse projeto de lei que foi apresentado ontem, ele não necessariamente está trazendo apenas a unificação do PIS e da COFINS, tá? Ele está criando uma nova, claro, substituindo o PIS e a COFINS, mas criando uma nova contribuição, tá? Que é essa contribuição social sobre operações com bens e serviços, como você mesmo colocou, e uma nova lógica de tributação baseada na ideia do imposto sobre valor agregado, como o Sami colocou muito bem, anteriormente. Então, ela não é meramente uma unificação do PIS e da COFINS, que eram, que hoje, aliás, ainda são contribuições, a COFINS, uma contribuição de financiamento da Seguridade Social, tá, destinada a financiar as atividades da Seguridade Social que estão previstas lá na Constituição e são dever do Estado, e o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PIS-PASEP, que hoje, desde 2019, é destinado a financiar o abono salarial, o seguro-desemprego dos trabalhadores. Então, essa reforma é muito mais do que uma unificação, ela traz uma nova lógica de tributação baseada no que o governo está chamando de uma tributação moderna, mas que é uma tributação já há bastante tempo existente, há décadas existente e utilizada em outros países, especialmente da Europa, que é a tributação sobre o valor agregado, um imposto sobre o valor agregado, ou seja, um imposto que incide só sobre o que foi agregado naquele elo da cadeia de produção e de circulação da mercadoria e de prestação dos serviços. Ok, então a gente falou aí um pouquinho sobre essa proposta de unir o PIS e a COFINS nessa nova contribuição, nesse novo formato. Então vamos falar um pouquinho sobre os outros pontos. O nosso sistema atual, doutor, aqui do nosso país, ele é complexo demais, o nosso sistema tributário. Por quê, hein? Como aconteceriam outras partes do texto, como a simplificação de IPI, a desoneração da folha? O nosso sistema tributário, ele, pela conformação que ele tem peculiar, muito peculiar, tá? Diferente de outros países, como os entes federados têm competências para tributar a mesma cadeia de circulação da mercadoria ou de prestação do serviço ou da própria produção, a gente tem uma complexidade muito grande diante da diversidade e sobreposição de legislações. Então, para vocês terem uma ideia, dentro de uma cadeia do consumo, que é sobre o qual está voltada essa nova contribuição e sobre o qual está voltado hoje o PIS e a COFINS, a gente tem a tributação federal, que vem por meio do PIS e da COFINS e agora viria por meio dessa contribuição, se for aprovada. A gente tem o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, a gente tem no âmbito dos estados o ICMS, a gente tem no âmbito dos municípios, a gente está falando de mais de 5.500 municípios, do ISS. Então, em outros países, normalmente, o que acontece? Todos esses tributos que eu mencionei aqui, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, eles são tributados acoplados num tributo só e incidem sobre a cadeia e vão dando direito a crédito, que é o que a gente chama de sistema da não cumulatividade, para que o tributo não seja acumulado na cadeia e seja a alíquota efetivamente que incide nas operações, seja aquela alíquota efetivamente percebida pelo consumidor final quando ele vai lá e consome o serviço no elo final da cadeia ou compra aquele produto. Então, um sistema de fato muito complexo, uma sobreposição muito grande de legislações. Se a gente imaginar só em termos de ISS, a gente está falando no mínimo aí de 5.500 legislações, e eu não estou contando aqui os atos infralegais que são expedidos pelo Poder Executivo. O ISS a gente está falando de 27 legislações, fora a legislação complementar, fora as normas que tem na Constituição. Então, de fato, isso traz uma complexidade que acaba tirando a segurança jurídica, a previsibilidade da tributação,
acaba tornando o sistema tributário não transparente, ou seja, o consumidor acha que pagou uma alíquota de 18% num bem que ele comprou, mas no final das contas ele pagou muito mais porque o tributo se acumulou na cadeia, enfim. Então é um sistema de fato muito complexo e as propostas tributárias que estão hoje sob discussão no Congresso, que são basicamente duas propostas de emenda à Constituição, a PEC 45 a 110, e agora essa proposta inicial, esse pontapé inicial que foi dado pelo governo, buscam justamente criar esse imposto sobre valor agregado para reduzir essa complexidade que eu mencionei, que não é observado em outros países. É claro que esse passo foi um passo inicial, que é muito importante, ele ainda é tímido, né? Mas ainda é muito importante porque ele mostra uma mudança na lógica, na vontade do governo de simplificar a tributação, tornar mais transparente, né, e eliminar todas essas ineficácias que no fim do dia acaba atrapalhando o desenvolvimento do mercado, acaba afugentando os investidores. O investidor entra achando que vai pagar uma determinada carga tributária e no final das contas acaba pagando outra. Então, isso distorce, né, isso causa uma distorção na neutralidade da tributação, ou seja, os aspectos tributários, eles não podem ser tão importantes, tá, no negócio como é no Brasil. Então, o investidor, ele precisa levar em conta os aspectos tributários, óbvio, porque faz parte do custo dele, mas isso não deve ser um fator que definidor da sua atividade como é no Brasil. Então, hoje, ele, antes de pensar no custo que ele vai ter com os insumos, etc., ele pensa no custo tributário que ele vai ter. Então, de fato, foi, vamos dizer assim, um primeiro passo no caminho, no norte dessa lógica da simplificação, da transparência, da segurança jurídica. Posteriormente virá, segundo colocou o secretário especial da Receita Federal, né, ontem, depois virá uma reforma, e aí ainda estamos falando só no âmbito da União, a tributação da renda, né, que vai alcançar, aí, segundo eles dizem, a tributação dos dividendos e vai reduzir a tributação do imposto de renda das pessoas jurídicas para fazer uma equalização justamente com a criação dessa tributação da renda. Virá também uma desoneração da folha de salários, que é muito bem-vinda, porque, né, hoje a contratação de um trabalhador representa um custo, isso não faz sentido nenhum, porque isso elimina emprego e a vontade, né, e a possibilidade de ampliação, né, dessas vagas de emprego, e também uma outra reforma relacionada ao IPI, que também é um imposto que incide sobre essa cadeia de consumo. Agora são 11h03, o Jornal da Manhã, segunda edição, conversa com o advogado tributarista, Dr. Alberto Medeiros, que fala para a gente, nos ajuda a entender melhor essa primeira fase da reforma tributária, então, apresentada pelo governo nessa terça-feira, ontem, no Congresso. Doutor, então, pelo que o senhor explicou para a gente, realmente, atualmente, as negociações são muito prejudicadas, né, pelos tributos todos que interferem na saúde dos negócios e com essa reforma haveria uma clareza também muito maior nas negociações. Primeira fase entregue ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro pede urgência na aprovação. Pelo que o senhor viu dos pontos em geral dessa primeira fase da proposta da reforma, o Congresso deve travar, devem ter pontos de entrave para poder acelerar essa aprovação e partir então para a segunda etapa? Olha, Adriano, o grande desafio aqui é acoplar, como o termo, estou utilizando até o próprio termo que o governo vem utilizando aí desde que anunciou essa reforma, acoplar este projeto, essa reforma que vem do PIS e da COFINS na reforma maior, que são essas reformas aí que estão sendo discutidas no âmbito das duas propostas de emendas à Constituição, né? Então esse é o grande desafio. Me parece que a estratégia do governo, tá, foi uma estratégia acertada. Por quê? Porque ele promoveu, né, uma possibilidade de reforma que pode, no futuro, se for aprovada, pode vir a demonstrar a vantagem de se ampliar esse tipo de reforma seguindo esses mesmos nortes para os estados e municípios, especialmente aqui eu estou falando do ICMS e do ISS. Então me parece que o governo com isso, ele ganha um protagonismo que antes estava no Congresso, ele passa a ter um protagonismo, tá, nessa discussão, e passa, vamos dizer assim, a ter uma vitrine para vender essa reforma tributária para os estados e municípios que historicamente sempre foram contrários, porque com certo receio de perder arrecadação, perder autonomia, etc. Mas tudo isso vai depender da vontade que o Congresso também vai ter de acoplar essa reforma na que já está lá
sob discussão, que é muito mais complexo, que envolve muito mais interesse, porque envolve os estados e os municípios da nossa federação. Então, o grande desafio está nesse acoplamento da reforma, que é plenamente possível, eu acredito que é plenamente possível, mas vai depender dessa vontade, dessa forma como o governo vai trabalhar, costurar esse, vamos dizer assim, esse casamento entre uma reforma que foi entregue ontem e essa reforma maior, que muda, inclusive, a Constituição, que está lá no Congresso através dessas duas PECs. Uma na Câmara, que é a 45, e outra no Senado, que é a 110. Certo. É esperar para ver agora, então, né? Então, lembrando que o texto não inclui esse inicial, tributos estaduais e municipais na unificação, e mantém nível de arrecadação da União. A segunda parte da proposta deve trazer quais principais fatores? O senhor acredita que possa acontecer ainda esse ano? Provavelmente não, né? O que o governo tem falado é que a segunda parte dessa reforma, vamos fazer aqui uma separação, né, federal, né, viria através da reforma do IPI, que eu acho que é uma reforma que tem alguns entraves, mas em tese ela seria mais simplória. E posteriormente viria a reforma da tributação sobre a renda, né, para a criação de tributação sobre dividendos e uma redução da carga tributária das empresas em matéria de imposto de renda e posteriormente da folha de salário. Eu não vejo, vamos lá, eu acho que a depender de como o cenário político se desenrole, eu não vejo uma grande dificuldade do governo apresentar, pelo menos apresentar todas essas reformas nesse ano. Até porque o que se diz no Congresso, né, o que se diz, a gente ouve de líderes, do próprio relator da reforma tributária no Congresso, ele tem uma vontade de aprovar isso até 2020. Então não faria sentido aprovar uma reforma maior que atinge estados e municípios sem também discutir toda essa tributação federal com essas novas reformas essas novas projetos de leis que virão para tratar da tributação da renda, né, da reforma do IPI e a própria tributação da folha de salários. E, doutor, agora há pouco a gente falava com o Samidana, o senhor acompanhava com a gente, obrigada por isso também, sobre a possível criação, então, dessa nova CPMF pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. O senhor vê com quais olhos que esse é um assunto que divide bastante opiniões, não? A criação dessa CPMF, nas palavras do ministro Paulo Guedes, seria para compensar essa redução aí da tributação sobre a folha de salários. Olhando para esse ponto de vista, faz sentido. O que não faz sentido é promover uma reforma tributária, como está sendo promovida agora, com base na tributação sobre o valor agregado, que vamos dizer assim, uma tributação que não causa a acumulação do tributo na cadeia, é muito mais simples, é muito mais transparente, e pensar numa tributação que seria algo similar à CPMF, porque a CPMF ela é um tributo muito simples, tá? E realmente ele não traz qualquer burocracia para ser cobrado, muito pelo contrário, é um tributo simplório para ser cobrado, mas ele é um tributo injusto, como o próprio Sam falava, um tributo injusto e um tributo que se acumula na cadeia. Esse é o grande problema. Então, me parece um contrassenso buscar a não cumulatividade na cadeia, a transparência, etc., e, por outro lado, trazer um tributo que traz todos esses problemas, né? Seria, vamos dizer assim, uma solução simplória e rápida para compensar a redução da perda da arrecadação com a diminuição da folha de salário. Mas isso tem outras formas de fazer dentro do bojo maior da reforma tributária que está sendo discutido e buscando sempre esse norte de uma tributação mais moderna, entre aspas, né, mais utilizado em outros países, como é o sistema do imposto sobre valor agregado. Certo, e o ministro da Economia também diz que a reforma administrativa está pronta, mas que a presidência preferiu esperar por interpretação política. O senhor acha que essa próxima reforma também administrativa será bem-vinda e caminha de alguma forma em alguns pontos junto com a tributária? Olha, o que eu ouço muito, Adriana, aqui dos players do mercado, vamos dizer assim, né, é que não faria sentido uma reforma tributária sem uma reforma administrativa, né? Porque, quer queira ou quer não, esses tributos são arrecadados e, ao fim do dia, vão custear vamos dizer assim, o Estado, né? O tamanho, né, do Estado, que muitos são críticos, né? Outros dizem que não, mas, enfim, existe uma discussão sobre isso. Mas fato é que a reforma tributária é muito bem-vinda para reduzir essa complexidade, para trazer mais transparência, previsibilidade, segurança jurídica e, com certeza, certamente vai melhorar e muito o ambiente de negócio, mas ela deve vir acompanhada de uma reforma, a meu ver, na minha opinião, uma reforma administrativa, né? O Estado brasileiro precisa se modernizar e o Estado brasileiro precisa gastar no que é efetivamente necessário, no que é efetivamente a sua função constitucional.
Perfeito, vamos aguardar então, e também o ministro promete nos próximos dias anunciar grandes privatizações. Quero agradecer profundamente a participação do advogado tributarista que bateu um papo aqui com a gente, doutor Alberto Medeiros, obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, já fica o convite para voltar aqui numa próxima, hein? Boa quarta-feira. Muito obrigado, igualmente. Boa quarta-feira, Adriano. Nós que agradecemos, tchau, tchau.